adiante. E, olha aqui, Elias, ele também foi sustentado 40 dias lá no deserto pelo Senhor. Depois, a cidade de Nínive, olha, 40 dias Deus deu para que aquela cidade pudesse demonstrar a sua rendição a Deus. O exemplo maior, Jesus, ele foi fortalecido em 40 dias no deserto. Os discípulos também tiveram a sua vida transformada 40 dias ao lado de Jesus após a sua ressurreição. A Bíblia usa muito 40 dias para fazer mudança na vida dos filhos de Deus. 40 dias é um período que Deus escolhe para fazer mudanças na vida dos seus filhos. Nós encontramos isso através da palavra de Deus. Deus sempre convidou os seus filhos, alguns dos seus filhos, para viverem uma experiência intensa com Ele através de 40 dias. A jornada que nós vamos começar, ela vai gastar 40 dias divididos da seguinte maneira, olha, 9 dias para nós aprendermos a ter intimidade com Deus, mais 8 dias para aprendermos a andar diariamente com Deus, 6 dias, olha, para aprender a orar, aprender a comunicar-se com Deus, 8 dias para aprender a viver uma vida de adoração, 3 dias para aprendermos a cumprir a missão, e então 6 dias para aprendermos que fomos criados para viver eternamente. Podemos ir adiante. Olha só, esse Salmo 139, verso 16, vamos ler juntos? O que diz lá? Olha, antes mesmo de o meu corpo tomar a forma humana, tu já havias o quê? Planejado todos os dias da minha vida, cada um deles estava registrado no seu livro. Então Deus, meus queridos, Ele planejou nossa vida. Ele planejou nossa vida quando? Quando é que Ele planejou esse dia? Que dia é hoje? 10 de junho. Quando foi que Deus planejou esse 10 de junho para a sua vida hoje? Antes do nosso nascimento. Antes do nosso nascimento. Olha que coisa extraordinária. Às vezes a gente não analisa a capacidade e o interesse que Deus tem nos detalhes da nossa vida. Mas a palavra de Deus, que não falha, ela diz que Deus planejou a nossa vida bem antes de nós nascermos. Planejou cada dia da nossa vida. Então, nós chegamos a essa conclusão. Deus planejou você. Ele planejou do primeiro dia da sua vida até o último nessa terra, e a eternidade também. Planejou para você. Vamos adiante. Olha só. O que é planejar? Planejar é falar ou escrever o que você pretende fazer ou realizar no futuro. Deus é um Deus de planos. E Ele nos ensina a planejar. Quando nós agimos assim instintivamente, sem planejar a nossa vida, nós estamos agindo e vivendo contrário ao plano de Deus. Deus é um Deus de planos. Tudo que Ele fez foi planejado. A maior prova das ações planejadas em Deus foi a obra da redenção, que estava pronta desde antes sequer da criação do mundo, muito antes sequer que se pensasse na presença do pecado. Então o nosso Deus planeja as suas ações. Vamos adiante. Olha, outra ênfase nesse verso, olha, que nós podemos dar: todos os dias da nossa vida foram planejados por Deus. Cada dia já estava registrado na memória de Deus. Deus sabe tudo, meus queridos. Deus sabia tudo. Deus sabia como seria esse dia na nossa vida. Como é que foi o seu dia? Foi uma bênção? Eu foi uma bênção também. Nós andamos ali com a irmã Magali. Irmã Magali é uma pessoa boníssima. Foi muito bom andar com a senhora hoje, viu, irmã Magali? Tem um coração muito bom, dirige muito bem e com muita segurança, né? Nós tivemos a oportunidade de conviver aqui com a família do Vandir, né? Fazer novos amigos. O irmão da Nádia, o Carlinhos. Paciência que tem o Carlinhos, meus queridos. Se vocês quiserem ir em algum lugar, quiser a ajuda de alguém, leva o Carlinhos. Carlinhos, coração de mãe, né? Deus já tinha planejado tudo isso para nós. Que bênção, meus queridos. Esse é o nosso Deus. Tinha planejado nós estarmos juntos aqui.
tinha planejado que algo começasse novo na sua vida hoje. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Vamos adiante, olha. Pode ir apertando bem rápido aí. Deus planejou a criação e Ele planejou também, meus queridos, a criação e a redenção. Ele sabia da possibilidade da queda e Ele planejou a redenção. E para nós, Ele coloca dois caminhos. Jesus disse claramente que vocês vão ter que escolher entre dois caminhos. Ou vocês vão escolher o caminho da vida, ou vocês vão escolher o caminho da morte. Deus planejou todos os acontecimentos. Olha, Salmo capítulo 5, verso 3, mais uma prova de que o Senhor está disposto a agir na nossa vida, se nós permitirmos tomar o controle da nossa vida, porque Ele tem um plano para cada dia da nossa vida, mas esse plano só vai ser executado se nós deixarmos que Ele seja o Deus da nossa vida. Se nós ignorarmos Deus, se nós deixarmos de ouvir a voz de Deus, se nós deixarmos de buscar a voz de Deus, nós vamos começar um novo dia sem a presença de Deus. Nós vamos ignorar as ações de Deus na nossa vida. Nós vamos impedir que as ações de Deus ocorram na nossa vida, pelo fato de não submetermos a vida a Deus na primeira hora de cada dia. Salmo capítulo 5, verso 3, olha. Volta lá um pouquinho, desculpe. De manhã, volta um pouquinho. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento o quê? A minha oração. E faço o quê? Olha aqui, o salmista aprendeu a viver, meus queridos. Davi, ele aprendeu a viver. Ele tinha muitos defeitos como nós temos. Mas esse homem, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele aprendeu a esperar cada dia para saber qual era o plano de Deus para a vida dele. De manhã ele fazia isso, olha. Vamos adiante. Outro texto interessante, Salmo 33, 14 e 15, olha. Seja paciente e faça o quê? Espere pela ação de quem? Do Senhor. Seja valente e enche o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. Para esperar, meus queridos, é preciso ser valente. Para esperar é preciso ser paciente. Para esperar é preciso ter confiança e esperar as ações de Deus na nossa vida. Nós queremos resolver as coisas logo, do nosso jeito, com os nossos esforços, com as nossas possibilidades, mas não conseguimos. Deus nos aconselha, filho, espera, deixa eu cuidar de você. Eu tenho um plano já para você. Eu tenho um plano para você desde antes de você nascer, para esse dia. Deixa eu executar esse plano na sua vida. Vamos adiante. Olha só, buscai quando o reino de Deus? A gente fala isso aqui, meus queridos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Promessa de Deus. Jesus declarou isso claramente. Você quer aprender a viver? Busque primeiro o reino de Deus. Não saia correndo, não saia atropelado aí para fazer os seus afazeres. Busque primeiro o reino de Deus. Vamos adiante. Olha, a primeira hora de cada manhã. Esse é um conceito importante que nós precisamos aprender aqui essa semana. A primeira hora de cada manhã pertence a quem? Deus. Pertence a Deus. É hora do quê? Santidade. É hora de santidade ao Senhor. Vamos repetir todos juntos. A primeira hora de cada manhã pertence a quem? A Deus. Pertence a Deus. É hora de santidade ao Senhor. Vamos adiante. Esse é um conceito muito importante. As misericórdias de Deus se renovam quando, meus queridos? Elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Deus tem misericórdias novas a cada manhã. Só que se a gente sai correndo e despreza essas misericórdias, aí nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Se nós desprezamos as misericórdias, nós vamos colher o contrário das misericórdias. A desgraça, a frustração, o erro, o equívoco, a provação, porque nós não buscamos as misericórdias que estavam reservadas para nós. Elas se renovam cada dia. Vamos adiante, olha. Paulo, ele falando aos macedônios, ele diz o seguinte, olha, no meio, vamos ler juntos?
porque no meio de muita prova de tribulação, o que eles tinham? Alegria. E a pobreza se transformou em... Meus queridos, prova é problema para nós? É problema ou não? Se nós estamos com Deus, prova não é problema. Tribulação é problema para nós? Se nós estamos com Deus, tribulação não é problema para nós. Aquele que está com Deus, meus queridos, ele vive acima da atmosfera das coisas dessa vida. Quem não está vivendo isso não pode explicar. Só aquele que está vivendo nessa intimidade com Deus, mesmo sendo provado, ele tem alegria no coração. E é isso que Deus promete para aqueles que buscam a Ele na primeira hora de cada dia. Diz o texto: isso não foi obra do acaso, meus queridos. Essa gente não tinha alegria no meio da tribulação por acaso. Qual era o segredo deles? Olha, verso 5. Qual era o segredo? Deram-se a si mesmo primeiro, olha, não foi segundo, não foi na última hora do dia. Eles deram-se primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de quem? Nós temos que aprender a dar o primeiro lugar para Deus na nossa vida. Esse é o nosso maior desafio. É contrário à nossa natureza. E é aqui que residia a felicidade deles. Lucas capítulo 10. Pode apertar de novo aí, olha. A Marta ou a Maria estavam felizes quando Jesus foi na casa delas? Quem é que estava feliz? Eu imagino que a Marta tinha posto roupa na máquina de lavar, ela estava lá aspirando o pó da casa, ela tinha ela tinha 2 panelas no fogão. De repente, quando Jesus chegou, ela pensou: não vai dar para comer arroz, feijão e salada, vou ter que fazer mais coisas. E ela colocou mais umas 2 panelas lá, quem sabe colocou a abobrinha para cozinhar, para fazer um soufflé de abobrinha, né? Quem sabe colocou umas batatas para fazer um purê. E ela foi aumentando o número de pratos, porque agora Jesus estava na casa dela, e ela estava correndo, agitada, a tal ponto que ela deixou Jesus na sala e foi para a cozinha. Você já fez isso com alguém? Uma visita chega na sua casa e diz: olha, desculpa, mas eu vou ter que ir para a cozinha, fica aí, liga a televisão, vou te ligar a televisão, você fica aí assistindo televisão e eu vou lá para a cozinha. É isso que a Marta fez. E ela estava agitada, e Jesus só via ela passando na frente do corredor assim. Ia para a lavanderia, voltava para a cozinha, ia para os quartos, de repente ia lá para fora para colocar a roupa a secar. Ela estava muito agitada. E a Maria, o que estava fazendo? Maria, quando Jesus chegou, ela estava fazendo faxina com a irmã dela. Mas quando Jesus chegou, sabe quando a gente faz faxina? Não sei se aqui é assim também, mas lá no Brasil as mulheres colocam os móveis assim para cima, né? Tiram os tapetes e fazem aquela revolução na casa. É mais ou menos isso que estava acontecendo lá. De repente, quando Jesus chegou, a Maria, ela ficou tão embevecida pela presença de Jesus que ela não lembrou nem de tirar a poltrona de cima do sofá, né? Quem sabe só abriu um espacinho ali para Jesus sentar. Ela se assentou no chão e ficou ali, desfrutando da presença de Jesus. Por que ela fez isso, meus queridos? Por que ela fez isso? Foi a última vez que teve faxina na casa dela? Foi a última vez que ela teve que fazer o almoço? Quantos almoços teve, quantas faxinas houveram depois daquela, mas quantas vezes mais Jesus voltou na casa dela? Às vezes nós desperdiçamos as melhores chances da nossa vida, né? Priorizamos o que não tem valor, esquecemos aquilo que tem valor. Trocamos o que não é por aquilo que é. Olha, Jesus disse para Marta o seguinte: Marta, você quer que eu chame a atenção da sua irmã, mas sua irmã está certa. Ela escolheu a boa parte. Ela está aqui, ela não está preocupada com o que nós vamos comer. Eu não vim aqui para comer, Marta. Se você oferecer para mim arroz, feijão e salada, está ótimo, desde que você estivesse aqui sentada ouvindo também. Eu vim aqui por causa de vocês. Eu não vim pela comida. Eu vim por causa de vocês. Você está agitada, preocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária. Olha,
E a sua irmã escolheu a boa parte. Nós temos que aprender com essa mulher, irmãos. Maria, ela soube fazer a sua escolha. Vamos adiante. Esse é um dos exemplos clássicos do interesse que Deus tem que nós escolhamos a boa parte. Pode ir adiante. Olha, muitos estão preocupados com os acessórios da vida e não com o principal. Perguntaram certa vez para um homem, foi no funeral de Rockefeller, aquele homem riquíssimo, e ele perguntou para o advogado: o que ele deixou? Quanto ele deixou da sua fortuna? E o advogado olhou para ele e disse: deixou tudo. Você está vendo ele levar alguma coisa ali no caixão com ele? Deixou tudo, não está levando absolutamente nada. Às vezes é bom a gente ver isso e se lembrar disso. Nós nos preocupamos com os acessórios e nos esquecemos com o principal. O que nós vamos levar daqui, meus queridos? Só o nosso caráter. E é isso que Deus quer desenvolver na nossa vida cada dia. Ele tem um plano para desenvolver a sua natureza na nossa vida. Vamos adiante, olha. O primeiro grande recado que este seminário tem para você nessa noite é o seguinte, olha: Deus tem uma programação diária para a sua e a minha vida. Vamos repetir juntos? Deus tem uma programação diária para a minha vida. Quando é que nós